Então, a ideia é a gente dar continuidade ao que eu estava falando semana passada. Qual o objetivo disso, tá, pessoal? A gente está assim, aos poucos essas pecinhas vão se encaixando na nossa cabeça, né? Primeiro seminário eu tentei falar um pouco mais assim sobre como fazer uma pergunta de pesquisa, como tentar operacionalizar, né, a ideia ampla que a gente tem na nossa cabeça, por exemplo, como tratar o meu paciente, né, pergunta mais assim difícil de operacionalizar, como traduzir isso para uma pergunta que eu consiga procurar informação, né? Uma coisa que eu mandei por e-mail de vocês também é fazer o cadastro no PubMed para poder receber as atualizações, e eu botei um exemplo de revistas, né? Vocês podem colocar outras revistas, né? Acho que eu coloquei American Journal, JAMA Psychiatry, coisas assim, né? Vocês vão recebendo passivamente atualizações e papers que estão saindo. E a gente começou a falar de estudos observacionais, tem coisas próprias do estudo observacional, como que a gente vai falar agora. Vamos falar de ensaio clínico randomizado ainda, e vamos falar de meta-análise e tal, né? E tem coisas próprias de cada tipo de estudo. Mas ao longo do tempo, a gente vai falando um pouquinho sobre coisas que tem nos artigos, assim, né? Tipo valor P, coisas assim, né? Para a gente tentar entender minimamente o que são essas coisas na hora de ler um artigo ou na hora de pensar criticamente, assim, né? Especialmente para estudos observacionais, e também isso vale para ensaio clínico e tal, que nem o João estava falando semana passada, né, aquela pirâmide que a gente está acostumado a ver, da evidência. A evidência e as coisas não se dão por decreto, né? Não sou eu aqui sozinho em Santa Maria que li um artigo que descobriu um mundo diferente, não funciona assim a vida, né? O conhecimento se dá por um corpo de pessoas que vê que a evidência está muito apontando para um lado e se acredita naquilo ali, né? Assim, se vai para esse lado, né? Não é isoladamente que se dá evidência, ou muito menos por decreto, né? A gente tende a confiar mais em quem faz pesquisa, quem está envolvido ou o ofício é produzir conhecimento, né? E essas pessoas, enfim, se reúnem, as coisas vão surgindo, especialmente o estudo observacional não é um estudo que vai mudar o conhecimento que a gente tem sobre a vida, né? Vai apontar para uma direção, você faz outro estudo, você confirma, vai se vendo que aquilo ali que nem foi com cigarro, né? Foram anos para se entender que o cigarro era causal para câncer de pulmão, né? Não foi um estudo lá do interior de não sei aonde que descobriu a vida, né? Não funciona assim. Então, são coisas que vão se agregando, é um corpo de informações que vai se agregando e as pessoas, especialmente os cientistas, quem está mais ocupado com isso, vão apontando para esse lado, e a gente que é mais, vamos dizer assim, da clínica, né, a gente pode se orientar e saber como buscar essa informação, saber onde olhar, né? Muito dificilmente a gente vai ter uma ideia brilhante sozinho na nossa casa, né? A vida não funciona dessa forma, então isso é só um adendo assim nessas coisas de causalidade, de como que as coisas se dão, né? Mas a gente precisa entender os métodos que as pessoas usam para isso, entender o que está sendo dito, o que está sendo escrito, né? E como é que eu me articulo ou converso com a produção de conhecimento, né? Isso é uma coisa importante nesse sentido, assim. Alguém tem algum comentário para fazer até aqui sobre isso? Não? Tá bem. Concordam? Faz sentido? Ou é loucura da minha cabeça? Sim. A gente fica meio perdido, né? Por isso que eu estou falando isso, assim. E uma coisa que... Bom, vamos seguir na parte dos artigos, assim. De fato, aí uma coisa contrária que eu venho falando às vezes é a questão do livro, né? O livro realmente traz algo mais consolidado, assim, algo mais padrão, né? Então, assim, Guideline traz mais isso, aquilo que a gente falou das evidências, né? Assim, a evidência revisada. A questão do livro, ele é muito bom se a gente não está assim, treinado a fazer alguma outra coisa, nesse sentido de buscar conhecimento, né? Então não há problema do livro. O problema é que o livro, às vezes, traz informação que não é da cabeça do autor, né? Esse é um problema, assim. A gente tem que, às vezes, fazer um fact-check importante do que o livro traz, assim, né? Então, esse é um porém. Tem os epidemiológicos e tal, né? Então, e tratamento especialmente. Então, isso complica um pouquinho. Mas, de toda forma, é muito mais sólido do que né? Enfim, um artigo único que saiu lá não sei aonde, com um N de 40 pessoas e, nossa, isso mudou a minha vida. Não é assim que funciona. Tá, mas nós vamos falar isso na próxima aula, inclusive.
Hoje, assim, eu quero falar sobre isso aqui, né, e algumas outras características do estudo observacional para a gente aprender, né? Então, assim, alguns métodos, tem outros, tá? Eu mandei um artigo para vocês semana passada, até queria mandar um outro hoje, mas acabou que não deu tempo. Que é bem interessante também, especialmente para psiquiatria, porque foi escrito no JAMA Psychiatry do ano passado. São métodos para a gente tentar pensar em, assim, tentam minimizar confundimentos para a gente inferir causalidade, né? Um deles são esses gráficos acíclicos diretos. Outro desenho é o Difference in Difference. Eu vou falar de todos eles, tá? Para a gente ter só uma ideia geral do que é isso, assim. A Regression Discontinuity, que é a descontinuidade de regressão. Variável instrumental e randomização mendeliana, isso está bem na moda agora na psiquiatria. E o score de propensão, também tá, já foi mais na moda, mas está caindo. Alguém levantou a mão? Deu um barulhinho aqui, tá. É só para mim que tá cortando muito o áudio? Pra mim não tá cortando, não. Aqui tá bem bom o áudio. Tá, bueno. Seguimos, então. Melhorou, Larissa? Porque ontem cortou o áudio para todo mundo ao mesmo tempo, eu tive que ligar e desligar a sala inteira. Tá cortando bastante. Consegue mudar a rede aí, será? Bueno. Esse tipo de desenho, tá? Esse livro é muito interessante, eu não terminei de ler ainda, mas é do Judea Pearl. Assim, tem toda uma ideia de... Eu não entendo até que ponto isso é ou não é, mas assim, é quase uma revolução na causalidade para qualquer tipo de estudo, né, inclusive para estudo observacional. E o Judea Pearl coloca alguns critérios para causalidade, né, dentro desses modelos dele. A gente está acostumado a ver critérios de causalidade de Bradford Hill, né? Só que Bradford Hill são critérios assim, foi meio que assim, senta aí, comunidade científica, eu vou dizer para vocês agora o que é a causalidade, né? Ele ditou as coisas na pedra ali e não é bem assim, né? Plausibilidade biológica não é um critério tão forte assim, tem uma série de critérios que não são tão fortes, né? Alguns critérios interessantes, importantes para causalidade, a temporalidade é um critério realmente importante, né? O que vem antes, a genética ou o ambiente ou o quê, né? Uma coisa tem que estar precedendo a outra e estar intimamente relacionada à consequência, mas há explicações, um outro critério importante, que talvez resume muita coisa, é a exclusão de hipóteses alternativas. Então, por isso que muitos estudos, vocês vão observar isso em alguns, tem as chamadas análises de sensibilidade, onde a gente tira um certo grupo, coloca certas coisas que podem estar enviesando a análise, uma população específica ou um outlier, coisas assim, né? A gente faz análise de sensibilidade para ver se o resultado se mantém, ele é robusto, independente de como eu incluo as coisas, assim, né? Então é uma outra coisa importante, a gente testar, excluir hipóteses alternativas que podem estar levando aquele efeito. Mas dentro dessa ideia dos gráficos acíclicos, né? Por que é gráficos acíclicos? Porque realmente eu vou construir eu vou desenhar a via causal e vou fazer os ajustes necessários. Mas para isso eu preciso entender esses tipos de vieses nas variáveis aqui, né? Então, uma coisa que a gente tem bem importante em termos mecanísticos, né, são essas coisas que a gente chama de a confusão. A gente está mais acostumado, né, o viés de confusão. Qual é a questão? Né? Que eu posso ter uma relação de uma variável e outra por causa de algo que esteja não necessariamente causando, tá? Mas ele não está... O fumar aqui nessa relação entre exercício e câncer de pulmão, por exemplo, mais fumar está relacionado a menos exercício e mais fumar está relacionado a mais câncer de pulmão, né? É algo que está relacionado aos dois, aqui de uma forma causal e aqui de uma forma simplesmente de correlação, né? Eu não estou necessariamente mais fumar está causando fazer mais ou menos exercício, mas tem uma relação com o exercício. Embora não entenda ela, não é necessariamente causando, tá? Mas ele não está relacionado na via causal, ou seja, o fumar aqui não é um mediador, né, não é um mecanismo pelo qual o exercício afeta o câncer de pulmão. Aqui, claramente, ele está confundindo a relação das duas. Eu vou surgir uma relação quando eu não tenho nenhuma relação. Por exemplo, a gente pode ter... Ontem eu estava vendo um banco de dados, por exemplo, vendo alunos brasileiros e dos Estados Unidos. Aí dava para perceber que alunos brasileiros tinham 2 anos de estudo, em média, menor. Mas se for olhar o que estava
carregando isso era a idade, né? A idade estava confundindo, os alunos brasileiros eram mais novos, vamos dizer. Então, por isso que tinham menos anos escolares, porque os alunos eram mais novos naquela amostra, né? Então, a idade estava confundindo a relação, essa diferença das coisas. Eu posso ver isso muito no que a gente vê agora em estudos de Covid, né? Às vezes, tal tratamento melhora, né? Qualquer coisa que tu for testar, nesses estudos observacionais, tu vai perceber uma melhora clínica, assim, porque a maioria desses estudos tem um viés de seleção importante, assim, né? Quem é mais leve, ou quem, né, enfim, que acabou recebendo tratamento por alguma razão, tem algo confundindo a relação das coisas, né? Então, os estudos observacionais estão muito sujeitos a isso, porque eu não consigo aleatorizar, mas o que o Judea-Pearl fala é ajustar na regressão, isso é uma coisa bem conhecida, né, para o confundidor, para fechar o que ele chama de backdoor path, né, a porta dos fundos, que vai acabar, é o que está por trás disso e que vai causar uma correlação significativa dessas duas variáveis, mas pela via da confusão. Aquele exemplo clássico, né, do cafezinho causar câncer de pâncreas, o que estava causando, na verdade, viu que quem tomava cafezinho também fumava mais, e o fator era o fumo e não o cafezinho, né? Esse exemplo eu podia colocar aqui também. A outra coisa que a gente já começa a sair dessas coisas mais clássicas, que é o efeito da mediação, né? Por exemplo, se eu tenho uma via causal direta de exercício com câncer de pulmão, essa via tem uma mediação, por exemplo, com uma função imunológica, né? Mais exercício melhora a minha imunidade, por alguma razão, eu diminuo minha chance de câncer de pulmão, vamos dizer, tá? Se eu ajusto a minha regressão para esse tipo de fator, eu corto uma parte importante da via, né? Então, uma coisa que a gente tem que cuidar na hora que for ajustar uma análise, uma regressão normal, uma regressão múltipla, né, onde Y é predito por X, né, sei lá, depressão é predito por trauma na infância, né, eu tenho que cuidar os meus ajustes, porque eu não posso ajustar essa análise pelo mediador, pelo mecanismo, né? Por exemplo, trauma na infância, eu vou ajustar, sei lá, para alguma outra coisa que está no mecanismo, na linha causal, por exemplo, educação, mais trauma na infância, a pessoa vai, digamos, né, vai menos para a escola e aí tem mais depressão. Se eu ajusto para isso, e isso é um mecanismo pelo qual o trauma leva à depressão, eu vou estar cortando o efeito, né, do trauma na depressão. Então, eu não posso ajustar para esses mediadores, tem que testar a mediação, né, na verdade. Então, é uma outra coisa, né, que isso é mais na ideia do mecanismo. Eu coloco isso é um outro tipo de análise que você faz aqui, né? Uma análise de mediação, eu coloco essas coisas em ordem, através dessa construção de um gráfico acíclico direto. A outra coisa interessante é esse collider bias aqui, né? Onde eu tenho, por exemplo, né, o turno de trabalho, trabalhar à noite, né, ou a dia ou à noite. Quanto mais à noite eu trabalho, mais apneia do sono eu tenho. Se eu ajusto para sonolência, né, na verdade as duas coisas causam sonolência. E se eu ajusto para sonolência na análise, eu vou observar uma relação entre as duas onde eu não tinha, né? Então esse é o que a gente chama de viés de colisão. As duas coisas que eu estou analisando, as duas causam outra coisa, a qual, se eu uso essa outra coisa para ajustar a análise, eu vou criar a relação artificialmente. Por exemplo, é como se eu fosse no posto de saúde querer ver a relação entre ter... como é que é? Me dá uma doença do olho aí. Sei lá. Uma catarata. Catarata. Por exemplo, catarata, tá? Eu estava pensando numa outra inflamação, mas não veio o nome na cabeça. Catarata. Hã? Pode Alveite. ser. Uma inflamação ocular, tá? Vamos dizer, o catarata, enfim, qualquer coisa. Conjuntivite. Conjuntivite, obrigado. Que é bem prevalente, né? Eu tenho conjuntivite, eu vejo no posto de saúde quem tem mais conjuntivite também tem mais insuficiência cardíaca, por exemplo, né? Só que o que está causando a relação entre essas duas variáveis é uma confusão de onde elas estão, né? Quem tem mais insuficiência cardíaca procura mais posto de saúde, quem tem mais conjuntivite também procura mais posto de saúde. Então, devido a eu estar condicionando a minha observação nesse ambiente,
né, eu observo uma relação entre as duas variáveis, o que não tem nenhuma relação na comunidade, né? Então, eu posso observar a relação entre sexo feminino e depressão, ou alguma coisa muito... A gente sabe que na comunidade isso tem, né? Mas digamos que eu tenho uma amostra completamente enviesada, né? Ela não representa nada na realidade, e eu começo a observar relações entre variáveis, né? Pode ser condicionado à minha coleta, né? Nesse exemplo, mais conjuntivite relacionado com insuficiência cardíaca por causa do ambiente que eu estou coletando o dado, né? Essas duas doenças estão relacionadas a esse mesmo ambiente, e a relação se dá por causa do ambiente, não por causa que elas têm alguma relação, né? Esse é o collider bias. Então, tem um outro detalhe, né, nisso, que é... O M-bias é muito parecido com esse collider, tá? Então eu vou pular isso aqui, senão a gente vai ficar infinitamente nesse assunto. Mas tem uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção, que é importante, que é, num estudo observacional, eu tenho que pensar para quem a minha amostra está querendo representar, né? Então, lá quando a gente falou, aqui atrás, né, sobre... sobre a amostra, e eu quero fazer um estudo observacional e tal, eu tenho que saber quem é, eu vou selecionar uma amostra representativa de quem, né? Todo estudo observacional tem que pensar, isso aqui está representando quem? É uma amostra de quem? Né? Tirando esses estudos dinamarqueses, suecos, tal, que tem base populacional inteira, o que eles mostram é a população, né? Não é uma amostra, o país funcionou assim de 20 anos para cá, né? Eles têm dados de saúde de todo mundo, e eles publicam essas coisas de população inteira, corte populacional, né? Então, não é uma amostra, é o que aconteceu com a população, né? Então é diferente. Mas aqui, nos estudos que a gente vai fazer, essas cortes que a gente tem na maioria, a corte britânica, que é importante, a corte de Dunedin, da Nova Zelândia, o IBCD, que agora está vindo dos Estados Unidos, que é uma corte de adolescentes, enfim, tem milhares, né? RISC e tal. Quem que isso aqui está representando, né? Então, esse é um problema grande, por exemplo, epidemiologicamente, o desenho tem que ser bem feito para eu poder responder a quem que isso aqui está se referindo, né? Por exemplo, surveys da internet são um problemão, né? Porque a gente não sabe o que aquilo ali significa, né? Para quem que ela está dizendo sobre quem, né? É muito complicado quando não é representativo, quando é uma seleção por conveniência, né? Nesse sentido. Tem coisas que seleção por conveniência vale a pena, né? Por exemplo, testar uma droga para doença, eu não tenho por que pegar pacientes saudáveis, né? Eu vou pegar gente com doença e vou tratar com e sem a droga, né, por exemplo. Então, não é um problema nesse sentido. Agora, para estudos observacionais, eu quero observar fenômenos, risco e tal, né, eu preciso saber a quem que isso se refere. Então, a seleção da população, da amostra, para representar uma população é o primeiro passo, assim, para a gente fazer qualquer coisa. É justamente para evitar esse tipo de coisa aqui, do collider bias, né? Então, é uma coisa que eu não consigo ajustar mais na análise depois. Você até pode fazer pesos, né, a gente chama de survey weights, né, pesos de pesquisa, assim, para poder equilibrar, atribuir valor para a tua amostra, para representar mais a população, né? Mas isso não ajusta de todo, porque uma amostra coletada dessa forma não tem muito o que fazer depois. Tá. Outro desenho é esse difference in difference. O que é isso? Né? Também é um estudo observacional. Isso aqui se aplica bem quando a gente tem assim, experimentos naturais. Por exemplo, uma cidade do outro lado do rio caiu uma bomba e na outra não, né? O que acontece com as duas? E elas eram parecidas. Numa comunidade, por exemplo, o estudo clássico indígena lá, né, nos Estados Unidos, uma comunidade indígena foi liberado cassino e numa outra não, e o que aconteceu com essas comunidades, né? Então o experimento foi meio natural, né? Aconteceu alguma coisa externa, não foi aleatorizado, mas com coisas que eram muito parecidas e tinham uma trajetória. Isso é parecido com esse desenho do difference in difference, né? Eu tenho dois grupos aqui, por exemplo, aqui uma cidade de um lado do rio e aqui a outra cidade do outro lado do rio. Nessa cidade aqui, ela já tinha uma diferença, então é difference, né? Já tinha uma diferença na taxa basal de coisas, uma constante de evolução do desfecho, tá? Conforme o tempo vai, a coisa vai aumentando nas duas de uma forma igual, elas mantêm a diferença. Mas numa, eu começo a ter uma intervenção, por exemplo, abre uma loja gigante, sei lá, ou abre uma mineração, ou muda uma política pública. Aqui começa a se proibir coisas, ou
tem incentivos financeiros para determinada coisa. Aí a trajetória dessa aqui somente muda, né? Então, essa diferença dentro da diferença, difference in difference, né, é o nosso efeito estimado da intervenção, né? Não foi aleatorializado, não foi randomizado, mas eu consigo fazer uma inferência causal de que essa política pública, essa coisa que aconteceu aqui, mudou a trajetória. Isso é bem conhecido nessa área de política pública, assim. Por exemplo, saiu esse estudo semana retrasada, né? Associação no JAMA, uma cartinha, na verdade, é uma research letter, foi bem curto o estudo. Uma associação do lockdown do Covid e visitas em departamento de emergência por violência, por trauma externo, né? Então, a consequência do fechamento, o lockdown, em visitas médicas por trauma violento na emergência de Cardiff, né? Em Cardiff tem uma emergência só, é uma cidade do oeste do Reino Unido, no país de Gales, onde tem só uma emergência universitária, então eles conseguiam ter um controle da população inteira, isso valorizou o artigo bastante, né? Eu não tenho a explicação de que vazou para outras emergências da cidade e não veio para cá por alguma outra razão que eu não consigo entender. Então era só uma emergência e conseguiram ver isso. A pergunta aqui de pesquisa era para saber se o lockdown teve impacto em violência geral, né? E eles conseguiram, e assim, o proxy foi visitas por dano, né, de trauma externo à emergência, não foi ver registro policial, né? E o que eles viram aqui é que, por exemplo, eles viram dois tipos de trauma, né? Dois tipos de trauma que eram em paralelo, assim, o número de visitas à emergência médica. Um trauma é dano em casa, né? Por exemplo, se cortar com uma faca, coisas assim, ou violência doméstica até. E aqui, se eu não me engano, foi isso também. E aqui era trauma fora de casa, né? Acidente de carro, apanhar na rua, alguma coisa assim, né? Então aqui, por número de visitas à emergência médica era constante no período pré-lockdown, né? Inclusive dentro de 2020, e o lockdown, quando foi feito, se observou uma queda importante, né, do dano traumático fora de casa comparado com o dano de casa. Então, aqui se consegue fazer uma inferência de que essa medida de lockdown teve um impacto no cenário da violência, né? Isso seria o natural de acontecer, né? Então, é um exemplo de como desenhar um estudo de difference in difference. O pressuposto é ter algo para comparar que seja muito semelhante, né? Dano e dano, que tinha uma trajetória constante e que alguma coisa aconteceu só com... Teria a ideia, né, de acontecer só com um, mas poderia ter impactado esse aqui também. Mas não faria sentido o lockdown impactar dano em casa, porque, né, já está em casa. Então, esse é um pressuposto também. Outro exemplo, do Maurício Avendano, que é um professor do King's College, ele queria estudar... Desculpa, outro desenho, tá? A Regression Discontinuity. A Regression Discontinuity é um pouco diferente do Difference in Difference. Eu não tenho dois grupos necessariamente, eu tenho um grupo só, tá? Onde eu tenho uma trajetória no tempo, no determinado desfecho. Aqui, por exemplo, aqui a pergunta dele era se aumentar um ano no currículo escolar era associado à ansiedade e depressão, para cima ou para baixo, tá? E foi feita uma reforma da política no Reino Unido, onde aqui em 1957, se não me engano, ou 6, se adicionou mais um ano escolar, né? Passou de 12 para 13, se não me engano. E ele queria ver qual foi o impacto disso nos sintomas, né, nessas crianças. Então eu tenho aqui os sintomas, né, ao longo do tempo. Então, se vê isso, a gente já sabe, né, que vai tendo um aumento ao longo do tempo, parece, desses sintomas mentais. E a gente não teria por que pensar que teria uma diferença tão grande entre 1956 e o ano seguinte, né, dado essas crianças estarem expostas a uma mesma coisa. Mas a gente observa que teve um acréscimo de uma forma descontinuada. Então, essa é uma regressão, né, eu estou regredindo o efeito, a ansiedade e depressão em uma outra variável, que é o tempo, mas eu tenho uma quebra nessa linha de regressão, né? Então é uma descontinuidade na regressão, e esse é o nome do desenho. Isso aconteceu para homens e mulheres, então o efeito de aumentar um ano parece que aumentou
é uma inferência causal, aumentou ansiedade e depressão. E ele viu que foi em torno de 15% das pessoas que iriam para o mercado de trabalho tiveram que ficar em casa, e a oferta de trabalho nessa época era muito grande. Então, uns 15% dos alunos ali que foram mais responsáveis por aumentar esse... Aqui foi 56. Aumentar a ansiedade e depressão. Deu para entender esses dois tipos de desenho? A ideia é assim, que as unidades que estão perto desse limiar, né, esse threshold aqui, são consideradas muito semelhantes. É como se tivessem sido randomizadas para um lado ou para o outro. Né? É como, assim, aqui foi randomizado para um lado e aqui foi para o outro. Né? A única diferença foi uma política que fez uma intervenção aqui para essas duas, né, todas as crianças estavam submetidas a isso, enfim, é obrigatório e tal. Foi a maior diferença que aconteceu na vida de todas, vamos dizer assim. Né? Mas não teria por que pensar que aqui era muito diferente disso, exceto por esse evento que aconteceu aqui. Né? Então, essa aqui é o raciocínio. Né? A gente tem isso para coisas no Brasil, por exemplo, né? O efeito da Lei do Desarmamento de 2003 no crime violento. Né? A gente sabe, isso tem um monte de estudo mostrando. É bem replicável, vamos dizer assim, reprodutível, que a taxa de violência vinha num crescimento e depois da Lei do Desarmamento, o Estatuto do Desarmamento, ela caiu bastante, o índice de crimes violentos devido à lei. Né? Isso é reprodutível em outros lugares também, mas é um desenho bem aplicável e clássico na literatura, pelo menos de política pública no Brasil, é esse efeito da Lei do Desarmamento na taxa de crimes de homicídios, né? Que teve um efeito benéfico bem importante, assim. Esse aqui é um amigo meu que trabalha bastante com isso, do Banco Mundial. Por exemplo, ele fez esse artigo, ele aplica bastante Regression Discontinuity com leis educacionais no Brasil. Né? Então, essa lei aqui dos incentivos financeiros a prefeitos para manter criança na escola, etc., né? Mostrando melhor, assim, ele comparou no estado do Ceará, que tem bastante proeminência em termos educacionais no Brasil, tá, em termos de melhora de resultado de PISA, etc. Teve muita mudança em política pública lá para a educação, então ele comparou cidades de um lado da fronteira e do outro lado da fronteira. As cidades não teriam por que ser diferentes, porque as pessoas circulam e tal, exceto porque a rede pública de saúde e de educação, né, e outras, mas assim, eram diferentes por causa da questão governamental. Né? Então, essa política foi implementada para incentivo financeiro a prefeitos a manter crianças na escola, etc., assim, premiar pela qualidade, né? E se observou, depois da aplicação dessas leis, uma melhora em escolas de matemática e literatura, enfim, língua portuguesa e tal, nessas escolas, quando se apresentou essa política. Né? É um exemplo desse tipo de desenho. Alguém tem alguma coisa para perguntar desses dois tipos de desenho? Não ficou claro? Alô? Não, sem dúvidas. Tá. Faz sentido, eu tô falando bosta, assim, não, tá completamente fora do contexto isso que eu tô falando, assim, tá muito viajando. Faz sentido. Já viram coisas assim? Já ouviram falar desse tipo de coisa? Não, achei diferente o assunto, assim. Tá. Em Vocês relação vão à ver... parte clássica, assim, que a gente vê no curso, pelo menos, igual no mestrado agora que estou fazendo, né, da epidemiologia e tal, é um pouco diferente, assim, mas é interessante porque são coisas novas, né? Tem um tempo, mas são métodos mais mainstream, assim, do pessoal tentar fazer inferência causal para estudos observacionais, né? Utilizar esses tipos de desenho. Claro, nem sempre é possível, né? Mas é o que mais tem saído, assim, né? Uhum. Esse aqui é bem importante, tá? Em termos de epidemiologia, assim. Tudo isso, que nem o João falou, tudo isso é epidemiologia, né? Tá dentro desse rol de ferramentas epidemiológicas. Um outro desenho bem importante, tá, é esse de variável instrumental ou randomização mendeliana. Tá? A randomização mendeliana é uma variável instrumental. Qual é a lógica disso? Tá, eu peguei essa figura, esse estudo que saiu umas 2, 3 semanas atrás, que eu até mandei no e-mail do grupo lá, não pelo estudo em si, tá, mas pelo jeito, a figura é muito boa para explicar a randomização mendeliana à luz de um ensaio clínico. Né? Ensaio clínico é uma coisa que a gente está mais acostumado. Né? Por exemplo, eu tenho
eu vou fazer randomizo as pessoas, né, aleatoriamente. Numa eu vou tratar com uma droga e a outra eu não trato com a droga, trato com placebo, né? Então, e aí eu vou ter que quem tratou com a droga teve um efeito, uma baixa atividade de uma determinada proteína, a outra que recebeu placebo, a proteína não mudou, e eu tenho incidências diferentes na minha doença. Numa doença eu melhoro, sei lá, e outra doença eu pioro ou mantenho igual. Né? Então, a randomização, a gente fica fácil de entender, certo? Não sei se tem muita dúvida aqui o que é um estudo, um ensaio clínico randomizado. A randomização mendeliana é mais ou menos parecida, tá? A gente tem, na hora da nossa formação e constituição genética, né, uma aleatorização, aleatório, né, o quanto que um nucleotídeo ou um alelo vai migrar para um lado ou para o outro, né? A gente vai ter um alelo do pai, um alelo da mãe, e a gente não sabe como é que isso vai se dar, né? Eles se agregam de uma determinada forma, onde a gente diz que os nossos genes foram randomizados, foram aleatorizados, e a gente grudou algum gene na gente e a gente ficou com aquilo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um gene dominante, vamos dizer assim, como se fosse um placebo, e um gene recessivo, né, ou parcialmente recessivo, que aí eu chamo de tratamento, né, é o não convencional. Eu vou ver o efeito desse tipo de genética no meu desfecho ou não, né? Aqui o que está sendo randomizado é a genética, não um tratamento, né? A genética é como se fosse o nosso tratamento, né? E a gente pensa na causalidade porque ela também é antes de tudo, né? Está dentro da nossa constituição, assim, e a expressão gênica vai mudar ao longo da vida, mas o gene não, né? É constante. Então a inferência causal aqui é mais importante. Né? Mas esse estudo, o desenho desse estudo não é sobre genética. Né? O desenho desse estudo é sobre isso aqui. Ó. É sobre essa questão de variável instrumental. Né? Se eu tenho meu preditor, sei lá, trauma na infância, que vai causar depressão, essas duas coisas podem estar sendo confundidas por exemplo, nível socioeconômico. Né? Como eu posso ter uma maior associação, mas ela está se dando por uma coisa que pode causar as duas, que é baixa classe social, né? Ou deprivação social. Né, mais violência social, etc. e tal. Então, eu tendo mais ter abuso na infância e também tendo a ter mais violência. Então, tem algo confundindo a relação das duas e criando a relação das duas. Né? A ideia de uma variável instrumental é que eu uso ela na regressão da seguinte forma. Né? Os pressupostos de uma variável instrumental é que o Z é associado a X, por exemplo, ser sorteado para ir para o exército, vamos dizer. Nos Estados Unidos tem esse exemplo bastante do draft para ir para a guerra do Vietnã. Lá. Aqui, por exemplo, o que vai ser sorteado é meu gene. Né? Eu não sei o que veio para mim, né? Se veio um gene recessivo ou dominante, né? Um alelo CC ou TT. Eu não sei o que veio para mim, né? Do meu pai e da minha mãe. Então, o que mas isso é associado ao eu ter mais trauma na infância, vamos dizer assim, tá? Então, o Z é associado a X. O Z é independente do meu confundidor. A minha genética que me propicia me expor a mais traumas na infância, vamos dizer assim, não tem nada a ver com o meu nível socioeconômico. Né? Isso é um pressuposto. E essa genética que foi randomizada para mim, ela é independente de Y dado X, ou seja, é importante isso aqui, ó, o único efeito pelo qual, para entender a randomização mendeliana, o único efeito pelo qual a minha genética vai afetar a depressão é via X. Se eu coloco o X na jogada, eu não tenho mais relação entre Z e Y. É aquela coisa da mediação que eu estava falando antes. Tá? Se eu não tenho mais a relação de Z e Y quando eu coloco X na minha equação. Tá? E isso é porque o Z é totalmente mediado por X, ou seja, o impacto que a minha genética vai ter em depressão, nesse exemplo, é totalmente feita pelo X. Então eu posso usar o meu Z na regressão para inferir causalidade de X em Y, tá? Porque eu não estou passando por confundidores, e a única forma que eu tenho de Z me relacionar com Y é por X. Então toda a relação que eu tiver de Z com Y vai ser por X, de alguma forma. Tá? Então, isso eu consigo ver causalidade na minha randomização mendeliana. Tem alguns problemas na randomização mendeliana, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá? Esse estudo eu poderia apresentar ele de uma forma mais completa. Assim.
mas foi publicado, acho que ano passado, lá por outubro. A Carmel Choi, esse grupo aqui, Jordan Smoller e tal, é o pessoal do GPC, que é um Genomic Psychiatric Consortium, que é bem grande. Eles reúnem cortes do mundo inteiro para fazer estudos genômicos de WOS, A Carmel Choi é bem famosa nessa área, né, de WOS e genética em psiquiatria. Então, eles fizeram esse estudo que eles queriam ver. O estudo é uma exposição ampla, né, uma exposure wide, ou seja, eles queriam ver diversos desfechos, né, diversos fatores de risco de exposição para um desfecho só, que era a depressão. Tá, então, eu tenho aqui um desfecho, que é depressão. Exposure wide diversos fatores de risco, diversas variáveis de exposição para a depressão, né? Então, eles usaram um desenho de randomização mendeliana para identificar esses fatores de risco modificáveis para a depressão. Então, eles selecionaram lá 106 fatores que eles consideravam modificáveis, tipo exercício físico, ver televisão, dieta, bababá, e tentaram ver quais fatores eram associados à depressão. Eles fizeram isso tanto de uma maneira epidemiológica quanto de uma maneira com um estudo de randomização mendeliana. Eu só trouxe aqui porque o que é importante é para a randomização mendeliana. Então, eles viram que no lado epidemiológico, né, só a parte observacional sem a genética, eles viram que tinham coisas que se associavam a mais depressão e outras coisas que se associavam a ter menos depressão. Tá? Por exemplo, exercício físico se associa a menos depressão, horas de sono e tal. Né? Mais horas de sono, menos depressão, blá, 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 blá. Mas eles fizeram uma coisa, aqui eu vou chamar para o outro lado. Tá? Eles fizeram uma coisa que é chamada Adjusted Odds Ratio. O que é o Adjusted Odds Ratio, João? A razão de chance ajustada. O que é isso? Ajustado o quê? Não me vem à mente. Não sei. O valor P da... Você sabe o que é o valor P? Sim. O que é o valor P, Daniel? A professora, não sei explicar. Tá, aquele P menor que 0,05, sabe? Aquela parada lá. Definição não, professor. Tá. Alguém sabe? Professor? Fala. Que eu me lembro, assim, o P é um conceito que um dos mais difíceis, assim, que eu demorei para entender na minha vida, assim. Durante a faculdade inteira, assim, cada um explicava de um jeito e tal. Aí uma vez eu li um artigo acho que foi no JAMA, falava só sobre o valor P e desmistificar, assim, o valor P, né? E aí a definição que eu gravei, assim, é que o P é a probabilidade, né, que se chama de valor P, de você encontrar uma diferença igual ou maior no outro grupo, se você considerar que a hipótese nula, ou seja, de que não existe diferença entre as duas variáveis, é verdadeira. Então, considerando uma realidade, né, um universo em que a hipótese nula é verdadeira, a probabilidade de você encontrar aquela diferença, né, ela é menor que 0,0, né? Seria basicamente isso, assim, que eu gravei da lógica do valor P. Não sei se eu me fiz entender muito bem, assim. Eu não sei se eu entendi essa definição. Eu vou te mandar o artigo. Tá? Eu acho, tá, me manda. Eu acho que eu sei qual é esse artigo, mas me manda. Mas assim, eu não sei se eu entendi a maneira como tu falou. Talvez eu esteja falando da mesma coisa. Tá. Se H0 for verdadeira, tem que partir desse pressuposto, né? Uhum. É a hipótese que está sendo testada contra. A hipótese basal é que não tem diferença. Né? Exato. E aí o P ele representa a probabilidade de você encontrar aquele resultado. Se o P for menor que 0,005, né, quer dizer que a probabilidade é muito baixa. Né? Ah, sim, isso aí, isso agora entendi o que tu quis dizer. Sim, é isso aí. Né? Essa é a definição do valor de probabilidade. Né?
O valor de probabilidade P é de uma estatística frequentista, né, de uma escola frequentista da estatística, onde eu vou testar a minha hipótese alternativa frente à hipótese nula, né? E esse valor P de probabilidade é a probabilidade de eu ter encontrado a minha hipótese nula ser verdadeira, né? Ou seja, o que foi estabelecido como 005 é totalmente arbitrário, né? Tem muitos artigos. O ponto não era. Eu vou devagar um pouquinho, tá? O valor P é algo que está caindo em desuso em alguns journals nem exigem mais valor P, tá? E alguns também tem um artigo bem interessante inteiro de valor P que eu posso mandar para vocês se tiverem interesse, no sentido de não ser tão xiita com o valor P, né? Ou o que fazer com o valor P de 0,05 enquanto estou na estatística, né? Então a coisa é mais permissiva nesse sentido, né? Não está escrito na pedra. Outras pessoas ainda gostam de usar o valor P, mas num valor mais restrito, né? Ou seja, qual a probabilidade daquilo, da tua hipótese nula ser verdadeira? No caso, quando o teste a gente chama de significativo, é que a minha hipótese nula não é verdadeira, eu refuto a minha hipótese nula a favor da hipótese alternativa, que é exercício físico tem efeito na depressão, né? Mas eu observo bastante intervalo de confiança e tal. Mas isso é uma estatística, de novo, frequentista. Eu vou falar ainda para vocês a estatística bayesiana, tá? Que é uma coisa muito mais interessante do que isso. E está vindo mais com força, assim. Mas isso eu vou falar em outro momento, para não confundir. Mas o Adjusted Odds Ratio, por que eu faço ajuste num valor P? João, quer tentar? Eu não sei para que ele está sendo ajustado. Tá, beleza. Por que ele está sendo ajustado? Olha só, isso é bem importante, tá? Isso é bem importante, porque, assim, tem gente meio contra a favor a isso, mas vocês vão ver nos estudos e é uma coisa para vocês observarem e poderem analisar criticamente um artigo, tá? Olha o que esse estudo está fazendo, presta atenção nisso. Ele está analisando 106 preditores de um desfecho só. É como se eu quisesse saber qual o melhor arqueiro. O meu alvo é a depressão, certo? Vamos passar no exemplo de arco e flecha aqui agora. O meu alvo é depressão. Eu quero saber o quão bom, né, o meu arqueiro é para acertar o alvo, ou seja, eu quero saber o quão bom cada preditor aqui é para acertar o alvo. Né? Se eu tenho um determinado alvo com determinado tamanho, quanto mais flechas eu atirar, mais chance eu tenho de acertar o alvo, certo? A minha probabilidade de acertar o alvo vai aumentando conforme eu vou aumentando as tentativas. Uma hora, até o relógio está certo 2 vezes, até o relógio quebrado está certo 2 vezes por dia, certo? Uma hora vai acertar. Né? Isso é o que a gente chama de erro tipo 1. Né? A gente, é o valor alfa, no caso do P aqui. Né? É um valor de probabilidade onde eu vejo que algo tem efeito quando na verdade não tem, né? É o meu erro de predição tipo 1. Então, algum momento, até um arqueiro ruim vai acertar o alvo, quanto mais ele tentar. Então, o que eu faço aqui? O valor de probabilidade? Eu tenho uma probabilidade de 5%, o valor P aqui, né, de acertar o alvo. Com uma tentativa, não acertei. Se eu tentar de novo, a minha probabilidade vai aumentar para 10%, e assim vai indo. Uma hora, eu vou acertar quanto mais chances de eu tentar. Ou seja, eu tenho 100 tentativas aqui, 106 tentativas, eu tenho 106 preditores. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar o meu tamanho do alvo. Para quando que uma flecha acertar, ela realmente me indica, olha, de fato, era muito difícil ela acertar e ela acertou. Né? Ou seja, eu vou diminuindo o meu valor P. Eu vou diminuindo o meu tamanho do alvo, para que quando uma flecha acertar, eu tenha mais certeza de que aquela flecha ou aquele arqueiro era muito bom. Deu para entender isso? O que eu faço aqui? Eu pego o valor P e divido pelo número de comparações. Esse é o ajuste de Bonferroni. Tá? É o ajuste mais restritivo que tem. Tem outras formas, tá? Mas eu pego o meu valor P de 0,05 e divido por 106. Ele vai dar um valor P bem pequenininho. Ou seja, eu pego o meu alvo e vou diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho. Ou seja, eu vou diminuindo o meu valor de probabilidade para eu poder atirar 106 vezes. Só que a vez que acertar, pelo alvo ser pequenininho, ou seja, o valor P ser pequenininho, eu sei que ele é provável que não seja aleatório isso. Deu para entender? Sim.
ficou mais, assim, esse é o multiple testing, é ajustar para testagem múltipla. Eu diminuo o tamanho do alvo, ou seja, diminuo o tamanho do meu valor P, para que quando algo seja significativo a partir daquele valor bem pequenininho, eu tenha mais certeza de que aquilo não é de uma forma aleatória. Aquilo realmente acertou o alvo porque era muito bom, tá? Ou seja, esse preditor realmente acertou. Então, esse é o Adjusted Odds Ratio. Assim, o Adjusted aqui também é por confundidores, tá? Ele ajustou para 3 covariáveis aqui. Mas eu queria só pegar esse ponto do Adjusted, porque também tem o Adjusted do valor P, tá? Voltando para a randomização mendeliana aqui. Na verdade, o Adjusted aqui é por ter confundidores, que ele ajustou, mas também tem essa restrição de P. Na randomização mendeliana, tá? Ele pegou esse estudo, essa parte epidemiológica e foi para a parte genética, né? E aí eles viram que tempo de TV estava mais associado ao odds ratio para depressão, frequência e tal. Mas o que foi feito aqui, né? Aqui ele usou essa variável instrumental. Então, SNPs que variâncias genéticas. Ele viu alguns SNPs que eram, por exemplo, relacionados a ter vida de relação com outras pessoas e tempo de TV. Ele viu que esses SNPs que estão relacionados a isso também estavam relacionados à depressão. Então, eu infiro uma causalidade nessa direção. Mas, ao contrário, né, SNPs que estão relacionados à depressão não estão relacionados a ver televisão. Então, eu consigo dar uma direcionalidade. Esse estudo viu que aqui eu consigo ver o que está associado, e a randomização mendeliana, essas duas vias, consigo ver a direção da causa. Tá? Então, lembrando, né, o pressuposto que os SNPs têm que estar associados com o meu desfecho só através dessa variável. Claro que na regressão eu não uso essa variável, mas eu testo para ver se o efeito dela com isso cai quando eu uso essa variável aqui. Então, tirando ela, eu tenho esse efeito dos SNPs que estão relacionados a tempo de TV e depressão. Então, eu vejo que confiar nos outros e tempo de TV está relacionado à depressão nessa direção, mas não ao contrário, né? Em outros estudos, em outras análises que eles fizeram, eles viram que depressão está associada a tirar soneca durante o dia, usar multivitamina, assim como multivitamina e tirar soneca também está relacionado à depressão. Então, eles viram essa dupla via de causalidade, né? Então, é um desenho interessante para eu entender causalidade via essa variável instrumental, que é o que foi aleatorizado para mim ao nascimento, né? A concepção, na verdade, que é a minha genética. Deu para entender mais? É bem difícil isso, tá? Mas deu para entender, assim, o jeitão dessa história de randomização mendeliana? O que está sendo randomizado e por que eu faço uma inferência causal com esse tipo de estudo? Doutor, melhorou, mas assim, eu achei bem difícil de entender. É difícil, né? A gente vai vendo ao longo do tempo. Quanto mais a gente falar desse tipo de estudo e desenho nas apresentações dos artigos, a gente vai acostumando com isso, né? Esse estudo ali, por exemplo, foi bem falado, foi bem importante, comentado e tal, porque, né, é um estudo sobre esse lifestyle psychiatry, assim, né? Coisas que a gente poderia modificar no nosso estilo de vida que estão relacionadas à depressão. São oportunidades de intervenção. Aqui ele mostra o que vale mais a pena investir para prevenir depressão, né? Esse é o ponto, assim. Ele tentou usar esse tipo de desenho para inferir a causalidade de que, por exemplo, confiar nos outros e tempo de TV está relacionado à depressão. Então, eu teria que melhorar, aumentar vínculos sociais, esse tipo de coisa para diminuir depressão, e diminuir o meu tempo de TV para diminuir depressão. Seria essas as mensagens, né, para alguma eventual intervenção, assim. Doutor, diga. Não, eu fiquei uma dúvida. O que ele fala sobre essa questão das vitaminas ali, relacionando isso com a depressão? Ele não discute muito, assim, porque é muita coisa, né? Por exemplo, day napping, né? A gente sabe que, na verdade, o day napping, ele também é mais biologicamente mediado do que uma decisão, né, de decidir dormir, assim. Mas tem as duas vias, né? Quanto mais, a ideia, o que ele viu é uma associação positiva, quanto mais dormir, mais depressão, né? Da multivitamina, eu não sei, né? Eu não sei mecanismos. A gente pode pensar, a gente sabe que cálcio, por exemplo, está relacionado com mais demência, por exemplo. Talvez tenha alguma coisa por aí.
Eu pensei talvez uma coisa comportamental da pessoa que, sei lá, que toma muita vitamina, ser uma pessoa mais pode estar... ansiosa ou preocupada, Isso. e na verdade, biologicamente, a vitamina não ter tanto interferência. Mas as pessoas que tomarem muitas vitaminas serem mais ansiosas, esse tipo de coisa, assim, mais preocupadas, enfim. Pode ter essa confusão também, né? Tem que testar se esses SNPs que estão relacionados a tomar mais vitamina também estão relacionados a mais ansiedade. Se tiver, né, aí realmente está relacionado a um confundidor, tem que cortar isso, né? Tem que pegar SNPs que informem sobre a vitamina, só ela, e mais nada, né? Mais nada que esteja na via de confusão. Que tomam mais vitaminas serem mais debilitados por algum tipo de doença crônica, não sei, algum tipo de... Tem muita confusão para ver, né? Mas esses estudos genômicos, esse aqui, são variantes da genética que vão te predispor a usar mais vitamina. Pode ser por via da ansiedade, né? Ele não entra muito em ela não entra muito em detalhes sobre isso, assim. Ou por ter alguma comorbidade também, né? Não sei. Mas são perguntas de pesquisa, né? São todas perguntas de pesquisa que daria para, por exemplo, fazer um artigo só sobre isso, né? Investigar essa questão. Essa é uma pergunta de pesquisa com mérito e relevante, né? Porque até para a saúde pública, a gente sabe que isso tem a questão de tomar muita vitamina e tal, a gente precisa... seria algo importante de investigar por que isso, né? Se é de fato isso. Alô? Não, entendi, beleza. Tá, é isso aí. Mas é uma pergunta de pesquisa, né? Tu acabou de fazer uma pergunta de pesquisa baseado no que está sendo discutido recentemente e eu acho relevante, né? Teria interesse, eu acho, das revistas de estudar isso, né? De ter artigos sobre isso. Outro tipo de desenho, né? É para tentar inferir causalidade. Está caindo um pouco em desuso, tá? Tem bastante gente... Assim, tem muitos estudos desses métodos que são de simulação, né? Eles simulam dados fictícios para testar a performance dos métodos, assim, para ser melhor ou pior do que não fazer nada, né? Ou coisas entre os próprios métodos. Então, tem estudo de simulação de esse negócio de ajustar para multiple testing, né? Antigamente, por exemplo, esses estudos de GWAS fazia muito Bonferroni, né? Pega o valor P, divide pelo número de SNPs, milhões de SNPs, né? E tem um valor P infinitamente pequeno, e aí o que passa desse limiar, eles dizem que é significativo, né? Hoje em dia eles estão usando mais métodos bayesianos e tal, outras coisas vão mudando em termos de métodos. Esse método propensity score é um método um pouco mais anterior, assim, da década de 90, que a ideia é fazer o seguinte, né? Em estudos com fator de risco sendo binários, né, por exemplo, expostos e não expostos, né, por exemplo, fuma, não fuma, tá exposto a fumaça ou não tá, né, alguma coisa binária, né, tem depressão ou não tem depressão, vamos dizer, tá mais numa classe ou noutra, se pode atribuir pesos para cada um desses grupos, para que os expostos fiquem semelhantes ao grupo não exposto em tudo, exceto na exposição. Então, por exemplo, se eu quero estudar o impacto de ter depressão na adolescência para a incidência de transtorno bipolar na vida adulta, eu posso ter vários confundidores aí, né? Quem tem depressão também tem mais trauma na infância, também tem uma vida com mais prejuízo, também tem um monte de coisa, né? Que vai estar associado a transtorno bipolar. E os grupos não expostos, ou seja, quem não tem depressão não tem tantos esses fatores. Então, eles têm confusões, é o que a gente estava falando antes. Mas nesse método, eu pego essas variáveis de confusão, por exemplo, condição socioeconômica, ou, né, relação familiar, educação, bababá, e tento tornar esses dois grupos iguais em tudo. Eu atribuo pesos, por exemplo, esse aqui vai valer 1,5 desse, vamos dizer, né? Porque tem menos fatores de exposição, então ele vai valer mais ou menos. Esses são os pesos, né? Cada sujeito nessa análise vai valer X sujeitos do outro, né? Dado para ficar mais igual. Então eu faço um matching sujeito a sujeito, para que eu também posso fazer um matching sujeito a sujeito, né? Selecionar na minha amostra, é possível fazer isso com esse método, quem é mais parecido comigo desse grupo controle, né? Então eu pego os meus deprimidos e vejo, eu tenho depressão, e eu quero ver quem é mais parecido comigo desse lado que não tem depressão, exceto pela minha depressão. Mas é parecido comigo em tudo. Eu tenho 1,90 m também, tem dos 30 aos 40 anos, bababá, né, nível educacional. Então eu pego alguém que é muito parecido comigo, exceto pela depressão. Esse é o processo de matching, né? Eu pego os meus controles não matched, e eu seleciono desses meus controles não matched quem é mais parecido com os meus tratados, vamos dizer assim, né? Ou seja, expostos,
né? Os meus não deprimidos que são mais parecidos com os meus deprimidos. Eu consigo equilibrar a minha amostra para toda essa confusão aqui. Esse aqui foi uma que eu fiz num artigo já há bastante tempo, que eu tentei equilibrar os sujeitos que... eu estava querendo estudar atributos positivos, né? Então eu tinha adolescentes com muitas qualidades positivas e outros com poucas qualidades positivas. Só que eles tinham confusão para um monte de coisa, né? Quem não tinha muitos atributos positivos também tinha mais sintomas psiquiátricos, também tinham mais diagnóstico parental, enfim, e menor inteligência. Eu tentei pegar sujeitos que fossem mais parecidos com os meus controles que eram sem atributos positivos. Eu queria tentar entender a ideia dos atributos, né? E eles acabaram ficando parecidos, aqui o cinzinha mostrando como que ficou no final, né? Eles ficaram muito mais parecidos entre si do que antes. Claro, tu seleciona essa amostra pelas semelhanças. Então é uma forma de tu equilibrar, para tu poder fazer que a inferência causal fique um pouco melhor, assim, né? Teve um estudo bem importante ano passado, voltando a esses papos, tá quase folclórico isso já, mas de cloroquina e Covid, né? Teve um estudo bem importante que saiu ano passado, não me lembro, foi numa revista importante, não sei se foi num Lancet da vida, alguma coisa assim, que eles fizeram isso, né? Pegaram 10 mil pacientes com tratamento com cloroquina ou não, e eles fizeram um matching para todos esses confundidores, né, de gravidade, idade, comorbidade, diabetes, outras medicações. Foi bem legal o estudo, e aquele estudo mostrou um efeito para a cloroquina, assim, pequenininho, mas mostrou. Eles fizeram várias áreas de sensibilidade, e foi um estudo bem interessante para tentar, vale a pena investigar isso aqui, vale a pena fazer um ensaio clínico sobre isso. Só que daí complicou, porque eles não quiseram, pediram para replicar a análise, eles não quiseram liberar o banco de dados, e aí deu um bafafá, tiveram que fazer um retract do artigo, acho que foi uma coisa horrível. Mas, enfim, depois os ensaios clínicos mostraram que não tinha efeito. Mas é um desenho bem interessante. Se tu vai para essa linha de tratamento, né, tem muitas coisas que a gente não consegue fazer o tratamento, a intervenção, né, mas enfim, a gente pode lançar mão desse tipo de procedimento para eu selecionar quem é o meu melhor controle para o meu tratado, né. Isso aqui é um tipo de desenho de estudo bastante utilizado na área da economia, né, que a gente trouxe para a área do comportamento, assim. Bom, aí não deu para terminar essas coisas aqui, mas talvez eu fale, vamos ter que continuar sobre isso semana que vem, tá? Que a gente está com o nosso tempo estourado aqui.